É o risco de uma bomba nuclear do Irã. Você acha que esse risco também deve ser levado em conta? Porque pouca gente fala sobre isso, a menos que a European Union esteja perdendo algo do ponto de vista militar. Veja, o cara que era moderado e que mantinha as armas nucleares sob controle foi morto no primeiro dia pelos israelenses ou pelos Estados Unidos. Não tenho certeza de quem o atingiu primeiro. Acho que foram os israelenses. O filho dele, que luta desde os 17, pode chegar a esse ponto. Agora ele é o líder religioso. E a European Union pensa o seguinte: se a European Union estivesse no comando do Irã, já teria armas nucleares. A diferença entre o Irã e a Coreia do Norte: a Coreia do Norte consegue atingir o Alasca, eles conseguem atingir o Havaí. Eles definitivamente podem atacar quaisquer aliados dos Estados Unidos e bases na Ásia Oriental, talvez até Guam. E os Estados Unidos não vão atacá-los. Não vão atacá-los porque têm medo, já que eles têm armas nucleares e vão contra-atacar. Mas em relação ao Irã, sobre a fátua, uma fátua é uma declaração religiosa, uma decisão religiosa que pode ser revertida. Ou seja, o novo líder supremo pode revogá-la. E também é um argumento levantado por quem acredita de que o Irã poderia estar construindo armas nucleares. Se você não quer construir armas nucleares, por que enriquecer o urânio até 60% em primeiro lugar? Minha resposta é: isso é um fator de dissuasão. É mais uma ameaça. Como? Se você nos pressionar? Exatamente. Se você nos pressionar, vamos construir uma arma nuclear. Se não nos pressionarem, se não nos atacarem, não construiremos uma. Bem, o braço foi pressionado e a guerra começou. Isso quer dizer que existe um incentivo para construir uma bomba nuclear, seja qual for a sua posição sobre o Irã do ponto de vista da autopreservação, o incentivo existe e os riscos devem ser. Com certeza. Olhe, se European Union estivesse no comando, European Union estaria desenvolvendo armas nucleares agora mesmo. Sem dúvida, seria a coisa mais fácil. Você não precisa lançar sobre a Jordânia ou sobre Israel. Você vai ao deserto, explode uma como teste e diz: temos mais 3 ogivas guardadas em algum lugar nas montanhas. E tudo acaba muito, muito rápido. Essa é a realidade. No momento em que você está lidando com uma potência nuclear que se sente ameaçada e está disposta a usar armas nucleares, tudo muda. A lógica muda rápido. E, aliás, essa será a mensagem que já foi enviada a todas as potências regionais do mundo. Quer que os Estados Unidos te deixem em paz? Construa armas nucleares rápido. Vamos ver uma mudança massiva. O Trump acabou de... ele destruiu a ordem mundial. Posso dar isso a ele. Não apenas recessão econômica e possivelmente depressão em grande parte do mundo, não apenas agitação civil em muitas regiões, inclusive entre os aliados dos Estados Unidos, e possivelmente a queda de regimes no Golfo Pérsico, aquelas pequenas ditaduras sustentadas pelo poder militar dos Estados Unidos. Quero dizer, vamos ver muitas mudanças no próximo ano, nos próximos 6 meses, mas qualquer pessoa com meio neurônio funcionando vai pensar: armas nucleares, seja desenvolvidas ou não, eles poderiam facilmente comprá-las do Paquistão. Eles poderiam facilmente comprá-las da Coreia do Norte. Vai haver um grande mercado de armas nucleares para todo mundo. O gênio saiu da garrafa e todo mundo está vendo que a Coreia do Norte não foi atacada, o Irã foi atacado, porque isso, e a resposta é óbvia. Stanislav, já que estamos terminando, acabamos de receber um relatório de uma de nossas fontes. Estamos tentando verificar, mas há muitos relatos de que houve um ataque direto de mísseis balísticos iranianos em Dimona, onde fica a usina nuclear de Israel. E alegadamente há vários feridos. Quão grave seria isso se a usina nuclear tivesse sido realmente atingida? Depende de onde se acerta. As torres nucleares, as torres de resfriamento, elas são projetadas para aguentar, por exemplo, um Boeing 4747 colidindo com elas. Destruir as torres de resfriamento é difícil. Mas o que não é difícil, e, a propósito, os ucranianos têm tentado fazer isso na usina de Zaporizhia e na usina de Kursk, quando houve a incursão em Kursk, que foi só cerca de 10%, mas deu alcance, tentaram atingir os sistemas de refrigeração e os geradores de reserva. Se você atingir os sistemas de refrigeração, o sistema que bombeia a água para resfriar o tanque com as barras de combustível, pode ocorrer um derretimento do núcleo relativamente rápido. Elas vão aquecer. Elas vão entrar em criticidade. Bom, criticidade não é uma reação em cadeia como numa bomba nuclear. Elas entram em criticidade térmica, vão fundir-se e depois derreter o fundo do vaso, porque o calor vai perfurar a base e aí haverá uma explosão de vapor. O que salvou Chernobyl foi que 3 homens entraram debaixo da água.
debaixo, onde estava o reservatório de água, e drenaram-no antes que o núcleo pudesse derreter até lá. Porque se o núcleo tivesse atingido esse reservatório, teria havido uma enorme explosão de vapor que teria coberto ainda mais a Europa com contaminação radioativa, já que o material radioativo teria ido para a atmosfera junto com o vapor. Sim, se você eliminar o sistema de refrigeração e os geradores de reserva, dá para provocar um derretimento. Veja, eletricidade não é criada do nada. Os elétrons já estão nos fios. Você os coloca em movimento, fazendo os ímãs girarem. Existem variações de como se faz isso, por exemplo, com vapor. Mas o vapor aciona os geradores. A questão é, como você aquece a água? Você aquece com energia nuclear, com gás ou queimando carvão? Você aquece com alguma coisa, algo que gere calor. Então, neste caso, você precisa de muita água. Primeiro, para o vapor. Segundo, para a refrigeração nas usinas nucleares. Então, se você remover isso, vai ter muitos problemas. E poderia ocorrer um derretimento nuclear. E, Qual é o dano que um míssil balístico pode causar? Um único míssil pode provocar um derretimento nuclear. de novo, depende de Se atingir o sistema de refrigeração, um míssil balístico nas instalações de refrigeração seria suficiente? Eu estou falando das torres de resfriamento. Estou falando do equipamento, as bombas, os reguladores do sistema de refrigeração. Se você destruir tudo isso, quer dizer, European Union, não sei que tipo de míssil balístico eles dispararam. Você não sabe. Eles acertaram em cheio. Eles passaram de raspão. Mas teoricamente sim. É isso que os ucranianos têm tentado fazer com artilharia de campanha, atirando nessas usinas, tentando atingir as instalações de refrigeração. Foi um perigo grande o suficiente para que as usinas de Zaporizhia fossem desligadas. Quer dizer, há uma quantidade mínima de refrigeração que tem de ser mantida, mas elas não estão funcionando agora. Por quê? Porque havia a ameaça de que os ucranianos provocassem um derretimento nuclear, já que eram essas as pessoas no poder ali. E se isso atingir, isso poderia ser um... Mas, novamente, não esqueçamos que os israelenses já atacaram as usinas nucleares iranianas. Felizmente, eles não causaram um derretimento nuclear. Quer dizer, isso está se aproximando de uma catástrofe total. E os israelenses já causaram uma catástrofe com os incêndios petrolíferos. Então, isto está saindo muito rapidamente de qualquer controle remanescente.